E se eu te dissesse que, ao longo da história, algumas mortes foram tão absurdas que beiram o inacreditável? É verdade. Muitas vezes, a vida se despede de maneiras tão trágicas quanto estúpidas que fazem até mesmo os mais céticos pararem para refletir. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que cerca de 300 mil mortes por ano são causadas por acidentes bizarros. Em 2021, o Brasil registrou 11,8% dos óbitos por causas externas, muitas delas acidentais. O que poucos brasileiros sabem sobre a fragilidade da vida é que a fatalidade pode estar à espreita em situações inusitadas. Por exemplo, em 1977, um homem na Califórnia morreu após tentar fazer uma experiência de pular de um penhasco usando um guarda-chuva como paraquedas. Você já parou para pensar em como pequenas decisões podem ter consequências catastróficas? O especialista em comportamento humano, Dr. Ricardo Almeida, afirma que a imprudência é um dos traços mais comuns que levam a acidentes fatais. Vamos explorar algumas das mortes mais trágicas e estúpidas de todos os tempos. A primeira é a famosa história do inventor da parachute, ou melhor, do guarda-chuva, que decidiu testar sua invenção de uma maneira um tanto quanto absurdamente imprudente. Ele subiu em um penhasco e, ao invés de usar um verdadeiro paraquedas, lançou-se ao vazio com um guarda-chuva, acreditando que conseguiria planar. O resultado, uma queda fatal que poderia ter sido evitada com um pouco mais de bom senso. Enquanto muitos riem dessa história, ela nos lembra que a falta de planejamento pode ser mortal. Outra morte trágica envolveu um grupo de jovens que decidiu filmar um documentário sobre um agricultor que cultivava abóboras. Durante a gravação, um dos jovens, em um ato de imprudência, decidiu entrar em um tanque de abóbora gigante, acreditando que seria uma boa ideia. Infelizmente, o peso da abóbora e a falta de ar o levaram a um trágico afogamento. Essa história nos mostra como a busca por atenção e fama pode nos levar a situações perigosas. Em uma terceira história, um homem nos Estados Unidos fez uma aposta com amigos de que conseguiria atravessar uma rua movimentada fazendo malabarismos com facas. O que parecia ser uma performance divertida, rapidamente se transformou em um acidente fatal quando uma das facas escorregou de suas mãos e o atingiu. Este trágico incidente destaca como a busca por diversão pode se transformar em desespero em frações de segundos. Você consegue imaginar como seria se você ou alguém que ama estivesse nessa situação? Na quarta tragédia, temos a história de um famoso artista que decidiu fazer uma performance em que se trancou dentro de uma caixa cheia de cobras. Ele acreditava que, ao sair da caixa, conseguiria se tornar uma lenda viva. O que ele não previa era que uma das cobras, uma víbora, o atacaria, levando-o a uma morte agonizante. A história dele nos lembra que o desejo de ser lembrado pode nos levar a riscos extremos. A quinta morte trágica e estúpida é a de um homem que decidiu fazer uma fogueira em sua casa, sem se dar conta de que o teto estava feito de palha. O fogo rapidamente se alastrou e ele não teve tempo de escapar. Essa tragédia é um exemplo claro de como a falta de consciência sobre o ambiente pode ter consequências devastadoras. Você já se sentiu seguro em uma situação que, na verdade, era arriscada? Por último, mas não menos impactante, temos a morte de um famoso atleta que decidiu realizar uma corrida de velocidade em uma pista de boliche. Durante a corrida, ele escorregou e caiu, batendo a cabeça com tanta força que não conseguiu se recuperar. Essa história nos traz à mente a reflexão sobre os limites que estamos dispostos a ultrapassar em nome da adrenalina. Esses relatos nos mostram que a vida é frágil e que, muitas vezes, as mortes mais trágicas podem ocorrer em momentos de pura imprudência. Às vezes, precisamos lembrar que o que pode parecer uma boa ideia pode rapidamente se transformar em um desastre. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a agir sem pensar, pergunte-se: vale a pena arriscar? Afinal, como diz o ditado, não tem almoço grátis, meu amigo. É impressionante como a imprudência pode se manifestar de formas tão inesperadas, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre uma outra tragédia que ocorreu em um parque de diversões. Um jovem decidiu que seria uma ótima ideia tentar se equilibrar em uma das montanhas russas enquanto ela estava em movimento. Ele subiu na estrutura da atração, desafiando a gravidade e o bom senso. O resultado? Uma queda fatal que fez com que todos ao redor parassem em choque, lembrando a todos que a diversão não deve vir à custa da segurança.
Você já se viu em uma situação onde a adrenalina falou mais alto do que a razão? É fácil se deixar levar pelo momento, mas as consequências podem ser devastadoras. Outra história que vem à mente é a de um chefe que, em um impulso de ousadia, decidiu preparar um prato com pimenta extremamente picante sem usar luvas. Ele queria testar seus limites e o de seus convidados. O que ele não esperava era que a pimenta causaria uma reação tão intensa que ele acabaria em uma emergência médica, com queimaduras de terceiro grau. Essa tragédia ilustra como, mesmo em momentos de criatividade e paixão, a imprudência pode nos levar a um beco sem saída. Você já pensou nas consequências de uma decisão impulsiva em seu trabalho ou vida pessoal? E não podemos esquecer o caso de um homem que, em um dia de verão, resolveu fazer um piquenique em cima de um antigo tanque de guerra. Ele estava tão animado que nem se deu conta do quão instável era a superfície. Quando ele começou a se mover, o tanque tombou e ele caiu em um acidente trágico. Essa história nos faz refletir sobre como a nossa busca por experiências únicas pode nos levar a situações perigosas. Já se perguntou se vale a pena correr riscos em busca de uma história incrível para contar? A penúltima história que devemos considerar é a de um entusiasta de esportes radicais que decidiu fazer um salto de bungee jump em uma ponte, mas esqueceu de verificar a segurança do equipamento. Ele confiou em sua própria coragem e no que lhe disseram, sem se certificar de que tudo estava em ordem. Infelizmente, o cordão de bungee não estava preso corretamente e a queda foi fatal. Isso nos leva a pensar: quantas vezes confiamos cegamente em outras pessoas ou em situações sem nos certificar de que tudo está seguro? É uma lembrança dura de que a confiança é essencial, mas a verificação é ainda mais importante. Finalmente, temos a história de um inventor que, em busca de fama, decidiu criar um foguete caseiro. Ele acreditava que poderia voar em direção ao céu em um espetáculo de bravura e inovação. O que ele não contava era que a construção improvisada não suportaria a pressão, resultando em uma explosão trágica na decolagem. Isso nos ensina que a inovação é crucial, mas a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Você já se sentiu compelido a buscar algo grandioso sem considerar os riscos envolvidos? Essas histórias nos mostram que a imprudência pode ter um preço alto e que as decisões que tomamos em momentos de impulsividade podem resultar em tragédias irreversíveis. Ao refletirmos sobre essas tragédias, é vital lembrar que a vida é preciosa e a segurança deve ser sempre nossa prioridade. Assim, na próxima vez que você estiver prestes a se aventurar em algo que parece emocionante, pergunte a si mesmo: estou realmente preparado para isso? Afinal, a vida é uma dádiva e não devemos arriscar essa dádiva por um momento de imprudência. Como diz o adágio popular, a conta sempre chega. Mas as tragédias não param por aí. Em um mundo onde a busca por emoção e adrenalina é constante, encontramos outra história de um jovem que decidiu escalar um edifício abandonado apenas para tirar uma selfie. Ele subiu até o último andar, ignorando todos os avisos de segurança e os riscos envolvidos. Ao tentar fazer uma pose ousada na beirada, perdeu o equilíbrio e caiu. Essa história nos faz refletir: até onde você iria para conseguir aquela foto perfeita? Às vezes, a linha entre coragem e imprudência é tênue, e uma decisão impulsiva pode custar muito caro. A próxima morte trágica aconteceu em uma festa de aniversário. Um homem, conhecido por suas façanhas arriscadas, resolveu fazer uma demonstração de seu talento com fogos de artifício. Ele achou que seria uma boa ideia acender um foguete na mão, acreditando que conseguiria controlá-lo até que ele explodisse em um espetáculo de cores. O que se seguiu foi um acidente horrendo, com queimaduras graves que levaram à sua morte. Isso nos leva a considerar até que ponto a busca por atenção pode nos colocar em situações perigosas. Às vezes, o desejo de se destacar pode nos fazer esquecer de nossa própria segurança. Em outra ocasião, um grupo de amigos decidiu realizar uma competição de quem conseguia permanecer mais tempo em uma piscina de gelo. A ideia parecia divertida, mas rapidamente se transformou em uma emergência quando um dos participantes sofreu hipotermia severa. Essa tragédia é um lembrete de que, mesmo nas atividades mais simples, o prazer pode se transformar em dor se não tomarmos as precauções necessárias. Você já se colocou em uma situação onde a diversão saiu do controle?
Ainda em busca de emoções, encontramos a história de um rapaz que decidiu experimentar uma nova tendência, o chamado plank, onde as pessoas se deitam em superfícies inusitadas. Ele escolheu um trilho de trem e, enquanto seus amigos filmavam, ficou ali, desafiando o destino. Quando ele percebeu o trem se aproximando, foi tarde demais. É chocante pensar que a busca por likes nas redes sociais pode levar a decisões tão perigosas. Você já se deixou levar pela pressão social para fazer algo arriscado? Em um desfecho mais sombrio, temos a história de uma mulher que, ao tentar salvar seu gato preso em uma árvore, decidiu escalar a árvore e, em um movimento desastroso, caiu. Infelizmente, a queda foi fatal. Essa narrativa nos lembra que, mesmo com boas intenções, a imprudência pode ter consequências trágicas. Você já se viu em um dilema onde a urgência de agir ofuscou o senso de segurança? Essas histórias nos ensinam que a linha entre a vida e a morte pode ser muito fina, muitas vezes dependendo de uma única decisão. Cada uma dessas tragédias é um alerta sobre os perigos que cercam a busca por emoções intensas e a importância de ponderar as consequências de nossos atos. Ao refletir sobre esses casos, é crucial lembrar que a vida é um bem precioso e que a segurança deve sempre estar em primeiro lugar. Assim, da próxima vez que você se sentir tentado a agir por impulso, lembre-se de que a prudência não é apenas uma virtude, mas uma necessidade. Afinal, como diz o ditado, quem não arrisca não petisca, mas é preciso ter cuidado para que o risco não se torne um arrependimento. Portanto, antes de se lançar em uma nova aventura, pergunte-se: estou realmente preparado para enfrentar as consequências? A vida é uma viagem única e devemos aproveitá-la com responsabilidade. Há uma história que exemplifica perfeitamente como a busca por emoções pode levar a tragédias inesperadas. Um grupo de amigos, em uma tarde de verão, decidiu que seria uma ótima ideia fazer um passeio de barco em um lago. Animados, eles alugaram uma embarcação que tinha um histórico de manutenção duvidoso. Durante o passeio, um dos amigos, em um momento de imprudência, subiu na borda do barco para fazer uma acrobacia, acreditando que isso renderia uma filmagem épica. A manobra não saiu como esperado e ele acabou caindo na água. O lago, que parecia tranquilo, escondia perigos e o jovem não sabia nadar. Infelizmente, não teve tempo de ser resgatado. Você já se sentiu seguro em uma situação que logo se transformou em um pesadelo? Outra história envolveu um jovem que decidiu se aventurar em um parque de aventuras, famoso por suas tirolesas. Cheio de coragem e adrenalina, ele desafiou seus amigos a se lançarem na maior tirolesa do parque. No entanto, ele não prestou atenção às instruções de segurança e acabou se soltando do equipamento. Sua queda foi não apenas dolorosa, mas também fatal. Essa tragédia nos faz pensar: quantas vezes ignoramos regras de segurança em busca de uma experiência emocionante? Muitas vezes, a pressa para viver intensamente pode custar caro. Em uma cidade do interior, um homem decidiu realizar um desafio viral que circulava nas redes sociais: atravessar uma ponte de corda balançando. Ele subiu, ignorando os sinais de alerta que indicavam o estado precário da estrutura. No meio do caminho, a corda se rompeu e sua queda foi trágica. Ao refletir sobre isso, não podemos deixar de perguntar: até que ponto estamos dispostos a arriscar nossas vidas por um momento de fama nas redes sociais? A pressão para se destacar pode nos fazer esquecer do que realmente importa: a segurança. Em uma festa de Halloween, um jovem decidiu que seria divertido se vestir como um fantasma e se esconder em uma árvore para assustar seus amigos. O que ele não previu foi que, ao escalar a árvore, um galho quebraria e ele cairia. Sua queda o levou a um acidente que resultou em ferimentos graves, que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de cautela. Essa história nos faz refletir sobre as consequências de nossas ações em busca de diversão. Você já viu alguém se machucar tentando ser engraçado ou ousado? Ainda no tema das atividades arriscadas, temos a história de um atleta que decidiu testar suas habilidades em uma competição de escalada. Ele desafiou seus limites, subindo uma parede que não estava devidamente equipada. Durante a escalada, perdeu a aderência e caiu de uma altura considerável. Esse incidente é um lembrete de que, mesmo os mais habilidosos, podem enfrentar perigos imprevistos. Você já se sentiu confiante demais em uma situação apenas para perceber que estava em risco?
Em um cenário mais sombrio, um homem decidiu fazer uma fogueira em um acampamento, desconsiderando as regras de segurança. Ele achou que poderia controlar o fogo, mas em questão de minutos, as chamas se alastraram e atingiram sua barraca. O incêndio resultou em ferimentos graves e deixou consequências duradouras. Essa tragédia ilustra como a negligência pode se transformar em desastres. Você já teve a impressão de que poderia controlar uma situação apenas para descobrir que estava errado? Essas narrativas nos mostram que a imprudência não é apenas uma questão de má sorte. Muitas vezes são as escolhas que fazemos que determinam nosso destino. Cada uma dessas histórias é um alerta sobre os perigos que cercam a busca por emoções intensas e a importância de ponderar as consequências de nossos atos. Ao refletir sobre esses casos, devemos lembrar que a vida é preciosa e a segurança deve ser sempre nossa prioridade. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a agir por impulso, pergunte-se: estou realmente preparado para enfrentar as consequências? A vida é uma jornada única e devemos desfrutá-la com responsabilidade. Como se diz, quem não arrisca não petisca, mas é essencial ter consciência de que o risco pode se transformar em arrependimento. Agora, imagine um evento que acontece em um festival de música. Um jovem ansioso por se destacar entre os amigos resolveu fazer uma performance de malabarismo com tochas acesas. No entanto, em seu entusiasmo, ele não se preparou adequadamente e, em um momento de desatenção, deixou uma das tochas escorregar. O fogo rapidamente se espalhou, causando pânico entre o público e resultando em ferimentos que poderiam ter sido evitados. Essa história nos faz refletir sobre como, em busca de reconhecimento, podemos nos colocar em situações perigosas. Você já se sentiu pressionado a impressionar os outros, mesmo sabendo dos riscos? Essas histórias nos ensinam que a linha entre a vida e a morte pode ser muito fina, muitas vezes dependendo de uma única decisão. Cada uma dessas tragédias é um lembrete sobre os perigos que cercam a busca por emoções intensas e a importância de ponderar as consequências de nossos atos. Ao refletir sobre esses casos, é crucial lembrar que a vida é um bem precioso e que a segurança deve sempre estar em primeiro lugar. Você consegue imaginar a cena? Um grupo de amigos em uma festa, rindo e se divertindo, todos animados para registrar cada momento. Um deles, cheio de ousadia, decide que seria incrível gravar um vídeo saltando de um telhado para a piscina. Ele calcula mal a distância e, ao pular, acaba caindo fora da piscina, sofrendo ferimentos graves. Essa história ilustra como a pressão para criar momentos memoráveis pode nos levar a decisões impensadas. Já se sentiu compelido a fazer algo arriscado apenas para impressionar alguém? Em outro episódio, um jovem artista decidiu que faria um mural em um prédio abandonado. Ele não se preocupou em verificar a estrutura e, enquanto pintava, uma parte do telhado desabou, levando-o a um acidente fatal. Essa tragédia nos faz pensar sobre a importância de avaliar o ambiente ao nosso redor e os riscos que corremos em nome da arte. Você já se aventurou em uma atividade sem considerar as consequências? E não podemos esquecer a história de um grupo de jovens que, em uma festa, achou que seria uma boa ideia fazer uma competição de quem bebia mais rápido. Um deles acabou com a bebida indo para os pulmões, resultando em uma morte trágica que poderia ter sido evitada. Isso nos leva a refletir sobre os limites que devemos respeitar quando se trata de diversão. Você já se viu em uma situação onde a pressão do grupo fez você ir além do que considerava seguro? Por último, mas não menos impactante, temos a história de um inventor que acreditava ser capaz de criar um traje de super-herói que o faria voar. Ele decidiu testar sua invenção em um dia de vento forte, subindo em um morro e se lançando. O resultado foi uma queda fatal, provando que a criatividade deve sempre ser acompanhada de responsabilidade. Já pensou em como um sonho pode se transformar em um pesadelo se não for bem planejado? Essas narrativas nos ensinam que, por trás de cada tragédia, há uma história de imprudência e decisões precipitadas. Cada uma delas serve como um alerta sobre os perigos que cercam a busca por emoções intensas e a necessidade de ponderar as consequências de nossas ações. Ao refletirmos sobre essas histórias, devemos lembrar que a vida é preciosa e que a segurança deve ser nossa prioridade. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentada a agir por impulso, pergunte-se: estou realmente preparado para enfrentar as consequências?
A vida é uma jornada única, que merece ser vivida com responsabilidade e consciência. Afinal, como diz o ditado, a conta sempre chega e muitas vezes as consequências podem ser irreversíveis.